E assim, depois desse momento específico de oração, aí a febre começou a baixar. E foi uma noite bem difícil, né, para dormir, assim. Eu ainda dei mais cochilos do que ele. Mas ver esse homem suando agora tá ótimo. Porque ele estava com frio, né, aí não combina muito com ele com frio. Então, foi bem difícil a noite. E assim, eu não sou a pessoa que funciona bem quando não dorme, quando dorme pouco. Então, eu já acordei daquele jeito, né? Então, eu tinha mais ou menos uma ideia do que eu ia pregar. Eu achava que eu tinha. Mas, minha gente, sabe quando você bota aquela ideia na cabeça, mas nada flui? Rapaz, eu disse, Jesus, vem cá e opere, viu? Porque eu não vou falar para mim, não, é para a sua igreja, me ajude. Mas, gente, vocês não têm noção, não. O dia foi passando e o computador vazio. Eu disse, vem cá. Aí vamos escrever, né? Vamos começar, porque às vezes você começa a escrever e a palavra começa a fluir a partir daquilo, né? Mas, minha gente, não teve acordo. Eu escrevi umas 5 linhas, depois deletei tudinho. Disse, não é isso, Jesus, vem cá, me ajude. Eu botei no meu WhatsApp, no WhatsApp que a gente tem da gente mesmo, Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu estava me dando uma mensagem para Jesus, né, via WhatsApp. Porque, minha gente, depois desse povo pregar aqui, esses dias todinhos, Senhor, vem cá. O que é que o Senhor quer falar com a sua igreja? Porque eu sei que o Senhor quer falar. Agora, se o Senhor não quiser me usar, está tudo certo. É só o Senhor me dizer que eu digo lá à igreja, ó, Jesus disse que não era para falar nada. E eu ia passar essa vergonha aqui bem tranquila. Assim, bem tranquila não, mas eu ia passar essa vergonha. Mas, gente, aí eu disse para Vanderlei, vem cá orar por mim. E aí ele foi lá, intercedeu. Eu disse, eu não estou adiantando de nada. Ele disse, olha, eu vou deixar você aí, vou ficar intercedendo por você lá embaixo. Ele estava entre cochilos e intercessões, né? Ele estava igual aos discípulos, quando Jesus estava no Getsemane, né? E Jesus disse assim, rapaz, tu não aguenta uma hora orando. O bichinho, né, estava doente. Aí, minha gente, eu sei que a intercessão do meu varão deu certo, glória a Deus. Mas isso era 4 horas da tarde. Você tem noção da pressão psicológica da pessoa? Mas Deus é bom, porque Ele ama a sua igreja, não tem nada a ver comigo, tem a ver com a igreja de Jesus. E o Senhor trouxe ao meu coração aquela palavra que Ele queria compartilhar. Na realidade, é porque a gente fica inventando moda, eu não é, quem prega sabe. O Senhor fala um negócio assim, ó, Ele falou comigo assim, umas 2 ou 3 semanas antes. Ó, fala sobre isso. Aí eu, vou falar sobre isso. Aí depois, no começo desse ano, nos primeiros dias do ano, eu lendo o Evangelho de Marcos, aí como eu compartilhei aqui, eu tirei um cochilo e tive uma visão com uma palavra. Aí eu encasquetei com essa palavra, minha gente. Eu achei que era para falar sobre isso. Aí deu esse nó todinho que eu estou falando para vocês. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1. Deixa aí tua Bíblia aberta. E aí, se você, como eu, prestou atenção em tudo que foi ministrado ao nosso coração nesses dias, você vai perceber o quanto o Senhor já nos falou, não é verdade? Nossa, eu fico realmente impressionada como Deus tem uma palavra que vai completando a outra, como já foi dito aqui. E eu gosto de ir formando uma frasezinha, né? Dessas ministrações que foram apresentadas durante a Semana DIP. E aí o Senhor foi nos falando nesses dias a respeito de que para viver e permanecer no novo de Deus é preciso viver corandel, a fim de obter crescimento através da obediência para desfrutar a conquista do impossível. O Senhor falou conosco isso até o dia de ontem. E Ele tem mais a acrescentar. Eu penso que tudo isso que Deus vai derramando sobre nós nessa primeira semana do ano, são ferramentas que Ele vai colocando na nossa bolsa, né? Para que a gente vá utilizando ao longo do ano. E como eu já compartilhei lá no grupo da igreja,
Às vezes não faz sentido agora, na hora que você recebe. Mas ao longo do ano, pode ter certeza, vai fazer muito sentido. Então, Jeremias 1, a partir do versículo 1 nos diz: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Senhor, nós te bendizemos e te agradecemos pela tua palavra. Ela é uma semente poderosa por si só. Nós queremos declarar que essa palavra, que é poderosa porque ela é tua, ela fará, Senhor, produzir no nosso coração o fruto para o qual ela foi designada. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Então, nós ouvimos aqui no primeiro dia que nós estamos adentrando num novo tempo. E isso é verdade, isso é notório para nós. Nós estamos vivendo uma nova realidade, nós estamos vivendo um novo tempo. Mas quando eu estou falando aqui de um novo tempo, eu não quero que você simplesmente pense de uma mudança de um prédio, ou simplesmente pense de uma nova realidade dessa comunidade de fé, dessa comunidade local, da Igreja Ebenezer em si. Nós estamos falando de um novo tempo para a Igreja de Jesus. Um novo tempo que se abre para a Igreja de Jesus em todo o mundo. Sabe, é como se diante de nós estivesse um portal que a gente está prestes a adentrar. E quando a gente passar por ele, a gente vai começar a desfrutar de tudo que foi semeado ao longo de muitos anos. Coisas que nós semeamos, mas coisas que nossos irmãos que vieram antes de nós estavam semeando também. E quando eu falo a respeito disso, a maior expectativa que nós temos de viver é um grande avivamento, amém? E nós cremos que viveremos, nós cremos que esse avivamento está perto. Nós cremos que acessaremos esse lugar onde o arrependimento virá, não somente sobre essa nação, mas sobre muitas nações, e muitos pecadores virão ao Senhor Jesus, realmente clamando por salvação e pelo seu perdão. Então nós estamos prestes a viver esse grande avivamento que há muito tempo foi profetizado. E aí, quando a gente pensa nesse avivamento que a gente tem expectativa que vai acontecer, porque se você estuda um pouquinho a história da igreja, você vai ver que a igreja já passou por alguns avivamentos. E esses avivamentos, eles tiveram líderes, né? Pessoas que despontaram na liderança para conduzir o povo nesse processo de busca ao Senhor.
Mas o que é dito a respeito desse avivamento que nós estamos prestes a viver é que ele será um avivamento sem rostos. E o que é que isso significa? É que esse avivamento será exclusivamente sob a liderança do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós não teremos homens liderando, homens que despontarão em liderança, homens que seus nomes aparecerão, mas nós viveremos um avivamento em que o Espírito de Deus será o grande líder. Amém? E isso quer dizer que esse será um momento onde todos nós seremos usados. Sim ou não? Todos nós seremos usados. Tendo em vista que não é um avivamento que terá um líder, Deus vai usar todo mundo. Deus vai usar a mim e a você. E eu não sei se isso te anima ou te assusta, porque eu fico muito empolgada quando eu penso nisso. Mas talvez você fique aí do seu cantinho pensando, mas eu ser usado por Deus. E talvez você queira ir para a moitinha, né? Mas você sabe que o ministério da moitinha já foi desfeito há muito tempo. Então não tem esse lugar para você se esconder. Esse é um avivamento que toda a igreja de Jesus, ela vai exercer o quê? O seu sacerdócio. Por quê? Porque ao nosso respeito é dito isso, que nós somos o quê? A raça eleita, que nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa, que nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. E nós somos tudo isso para um propósito. Nós somos esse povo, nós somos esses sacerdotes, para quê? Para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, há um propósito, e o Senhor está dizendo, nesse avivamento que nós estamos prestes a adentrar, todos vocês exercerão o sacerdócio. Todos vocês ministrarão diante de mim e uns aos outros. E isso deve fazer o seu coração aquecer. Isso deve fazer com que você entenda que é um grande privilégio. Por quê? Porque Deus usará grandes e pequenos. Deus usará a famosa e aqueles que não têm nenhuma fama. Deus haverá de usar a todos nós, porque como também é dito, toda a igreja será pequena. Não haverá igreja que comporte a quantidade de pessoas que afluirão à presença de Jesus. Você pode se alegrar com isso, meu irmão? Amém. Nós estamos prestes a viver esses dias. E aí, diante disso, dessa não possibilidade, mas dessa realidade que haverá de acontecer, você pode estar pensando assim, mas eu anunciar as boas novas, eu não sei se eu estou preparado para isso, eu não sei se essa é uma tarefa para mim. Mas a verdade é que Deus quer hoje operar essa consciência de que esse chamado é para você. Sabe, muitas vezes diante de um chamado, o nosso coração treme. A gente vai ver que isso foi muito comum ao longo de toda a história da Bíblia. E não foi diferente nesse texto que a gente acabou de ler. Nós vemos alguém que foi comissionado pelo Senhor, Jeremias, mas esse alguém temeu. E esse alguém disse ao Senhor, Senhor, esse negócio não é comigo não. Então, meu irmão, se esse é o seu sentimento, se esses pensamentos vêm à sua mente e o seu coração, você não está sozinho. Você não é o único a pensar isso. A verdade é que isso é mais comum do que o que você pensa. Mas a verdade é que isso não será uma desculpa para paralisar aquilo que Deus tem na sua vida, amém? Sabe, esse texto que a gente acabou de ler, a Bíblia nos diz que o Senhor, nos dias do rei Josias, chama o profeta Jeremias. E esse é um dado muito curioso. Sabe, Jeremias foi usado durante o reinado de alguns reis, mas o começo do seu ministério se dá nos dias do reinado do rei Josias. E o rei Josias foi uma criança que começou a reinar.
Ele começou a reinar com 8 anos de idade. E o Senhor diz que no 13º ano do rei Josias, o Senhor chama Jeremias. Jeremias era entre criança e adolescente, nessa fase da sua vida, quando ele foi chamado. Então, nós temos um rei adolescente e um profeta adolescente. E isso também deve falar ao nosso coração. Sabe, as figuras de autoridade aqui nesse tempo eram inexperientes, talvez despreparadas, talvez exatamente assim como você se sente, inexperiente, despreparado. Mas sabe, a Bíblia diz que Deus chama as coisas que não são para confundir aquelas que são. Então Deus, nos dias do rei Josias, que era um adolescente, chama um profeta adolescente. Meu irmão, deixa eu só te dizer uma coisa: esse será o avivamento dos adolescentes e das crianças, amém? O Senhor está preparando essa geração. Eles são os filhos do fogo. E o Senhor haverá de usar essa geração, nessa nação, para conquistar uma multidão de perdidos, amém? Então, primeira desculpa que você tem diante de Deus, de ser inexperiente, ou de ser muito jovem, ou de estar despreparado, já caiu. Por quê? Porque o Senhor levantou um rei com 8 anos, e o Senhor também levantou um profeta em tenra idade. Então, presta atenção que tem mais algumas desculpas para cair na noite de hoje, em nome de Jesus. E aí, como eu disse para vocês, o Senhor vai trazer sobre nós esse grande avivamento. E é tão interessante quando a gente pensa isso, né? Um rei muito jovem, um profeta muito jovem. E quando você pensa num avivamento, eu não sei se você tem noção. É porque eu fico pensando com frequência sobre essas coisas. Mas quando você pensa num avivamento, imagina a Magal todo dia se convertendo 50 a 100, 50 a 100, 50 a 100 ou mais. Tu vai dar conta, Magal, de ir na casa desse povo fazer consolidação? Vai dar conta? Não vai. Nós não vamos dar conta daquele livrinho de 8 lições, de encontro semanal. Não dá tempo. Você está entendendo? Porque todo dia se converte muita gente. E por que eu estou dizendo isso? Nesse tempo que nós vamos viver, o indivíduo se converteu ontem, ele é novo convertido. Hoje se converte outro, esse daqui já vai começar a ensinar esse. Você está entendendo? É assim que vai ser. Porque o pastor, a pastora, Magal, o Clef, supervisor, os líderes da igreja não vão dar conta, nem tu vai dar. Tu vai estar cuidando de 10, de 20. Então todo mundo que se converte, o Senhor já vai começar a usar para ensinar a outros. Então essa tua desculpa que não tem currículo, que não tem tempo, que está despreparado, meu irmão, no avivamento isso tudinho vai, acabou-se. Porque serão muitos que afluirão para Cristo. Amém? Então, se prepare. Eu fico pensando, meu Deus do céu, todo dia eu aqui ensinando na escola de discípulos. Vai ser igual a igreja de Atos. Se reuniam todos os dias no templo, nas casas. Porque tem que ser assim, né? Para a gente dar conta de tantos que virão a Jesus. Então, nesse novo tempo de Deus, Ele mesmo vai desconstruir das nossas mentes os nossos padrões, porque a gente tem esses padrões, né? Por exemplo, a gente faz aqui, né? Escola de discípulos a cada 6 meses. Se liga que daqui a pouco é tempo de escola de discípulos, né? A gente faz a cada 6 meses o nosso intensivão. E tem que ser assim, né? Fundamento da fé. Olha, presta atenção. O negócio vai ser ligeiro. Deus vai desconstruir os nossos padrões e Ele está começando hoje. Comece a se acostumar. Comece a se acostumar, porque Deus está fazendo uma coisa nova. Então, despadronize a sua cabeça. Deus não cabe na sua cabeça nem na minha. E Ele faz do jeitinho dele. Então, o novo na fé já vai ser professor. Então, vamos em frente. Deus tem muito a nos usar. E Jeremias se apresenta diante de Deus quando o Senhor o chama
o Senhor começa a declarar algumas coisas a respeito de Jeremias. E o Senhor nos diz no versículo 5, eu vou ler de novo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, o Senhor começa a declarar alguns verbos a respeito de Jeremias. E o primeiro ele diz assim: olha, eu te conheci. E o Senhor diz assim para ele: olha, antes que você fosse formado na madre, antes que você fosse realmente aquele fetozinho formado, eu já te conhecia. E o Senhor estava dizendo a Jeremias o seguinte: foi eu que te formei no ventre. Fui eu que cuidei para que cada célula se multiplicasse. Fui eu que fiz teus ossos crescerem. Fui eu que dei conta para que aquela tua gestação fosse a bom termo. Eu não sei se isso fala ao seu coração, porque isso fala ao meu. Sabe, talvez você tenha passado na sua vida por experiências terríveis a respeito do seu nascimento. E isso muitas vezes você usa como que um impedimento para você exercer o seu sacerdócio. Porque eu fui rejeitado, porque eu sou uma tentativa de aborto, porque eu sou um fruto de um estupro. Presta atenção. Da mesma forma que o Senhor disse a Jeremias, Ele está dizendo para mim e para você: eu te conheci. Eu te conheci. Eu dei conta da sua gestação. Foi Jesus que te formou no ventre. Sabe, quando a gente está ali ministrando libertação, tem uma oração que a gente faz que tem uma parte tão linda que diz assim: eu estava ali junto de você para que toda a sua complexa formação acontecesse direitinho. Jesus estava junto de você para que essa complexa formação acontecesse direitinho. Ele deu conta de cada mês, como Ele está dando conta de Ravi aí no ventre de Ana Paula, né? Ele está cuidando para que esse nenenzinho chegue em bom tempo. Como Ele cuida de cada uma criança que está sendo gerada, Ele cuidou de você. Ele te conhecia. Então, independente das circunstâncias, o Senhor te conhecia. E o Senhor já tinha propósitos para você. E é justamente essa segunda declaração que o Senhor faz para Jeremias. Ele diz assim: eu te consagrei. Ele diz isso ao profeta. E ele diz assim, ó: antes que saísses da madre, eu te consagrei. Está dizendo assim: olha, antes que você visse a luz artificial do mundo, eu já tinha te separado para uma obra santa. Eu já tinha te consagrado. E sabe o que é interessante? É porque a gente vê aqui o Senhor falando a respeito de um profeta, né? Eu consagrei você. E você acha: ah, Senhor, o Senhor faz isso com uns e com outros não, né? Só uma classe especial é consagrada, é separada para uma atividade santa. Irmão, você foi ministrado aqui a respeito de quê? De Corandel, não foi? Que tudo é santo diante dele, porque nós estamos sempre diante da face dele. Então, você foi separado no ventre da sua mãe. E o Senhor te consagrou. E Ele te dotou de talentos, de habilidades, porque Ele já tinha um propósito eterno estabelecido para você. Eu quero que você comece a entender que reino de Deus não se resume à tua vida aqui na igreja. Que quando o Senhor estabelece o nascimento de alguém, Ele já coloca o propósito dele de expansão do reino dele na vida daquela pessoa. E isso não quer dizer que aquela pessoa vai ter que ser um pastor, um profeta, um apóstolo, um evangelista, um mestre, para poder cumprir o propósito de Deus. Porque se Deus separou ela para ser professora, ela vai expandir o reino sendo professora. Se Deus separou ela para ser um advogado, ela vai expandir o reino sendo advogada. Você está entendendo?
Há um propósito eterno de Deus já estabelecido antes que nós saíssemos do ventre da nossa mãe. Então o Senhor está dizendo: você é um avivalista. Eu? Sim, você. Eu conto com você, eu conto com a sua vida para estabelecer esse novo tempo. Você é um profeta do novo tempo. E o Senhor tem levantado você para esse propósito, amém? Sabe, é impressionante pensar nisso. O Senhor te consagrou. O Senhor disse assim: olha, tem uma tarefa especial para você. Mas Ele não parou por aí. Ele disse a Jeremias: eu te constituí. Sabe, é tão interessante quando você pensa nisso. Ele está dizendo assim ao profeta: eu coloquei em você as ferramentas necessárias para que você profetizasse. Sabe, eu constituí você. Eu coloquei na sua bagagem, na sua carga genética, nas suas emoções, a capacidade de proclamar o meu reino. E Ele não fez isso somente com Jeremias, não, irmão. Ele fez para você. Você pode dizer amém? Oh, glória, que coisa linda esse povo concordando. É isso mesmo, missionária? Ele te constituiu profeta às nações. Ele colocou na sua carga genética, dentro de você, a capacidade de ouvir ao Senhor e de proclamar a sua voz. Profetizar não é para alguns, profetizar é para todos. O Senhor te constituiu profeta às nações. A Bíblia nos fala a respeito disso. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, ele diz exatamente isso: quem dera que todos profetizassem. Sabe, esse é o desejo. Por quê? Porque a profecia, ela edifica o povo. Então o Senhor colocou dentro de você a capacidade. Ele constituiu você como profeta às nações. E aí você fica dizendo: é verdade, isso tudo a meu respeito. E você ainda está se achando inadequado. Porque Jeremias se achou inadequado. O Senhor declarou essas verdades a respeito dele. E ele disse assim: olha, Jeová, o negócio não é bem assim não. Sabe, é tão interessante pensar que a gente consegue declarar a palavra, como a gente tem feito nesses dias. Mas quando essa declaração, ela é chamada para a prática, parece que a gente dá uma tremida. Jeremias ouviu a palavra do Senhor. O Senhor disse a respeito dele: olha, eu te conheci, eu te consagrei, eu te constituí. Ele disse assim: ó, Jeremias, eu cuidei de tudo. Mas isso ainda não foi suficiente para ele. E talvez isso ainda não tenha sido suficiente para você. Porque quantas vezes você foi exposto à palavra? Muitas vezes. Nessa semana você já perdeu as contas. Mas não somente nessa semana, durante toda a sua caminhada. Quantas vezes o Senhor já falou ao seu coração? Agora a pergunta mais importante é: quantas vezes você já resistiu a Ele? Por quê? Porque Jeremias também resistiu. Mas tem algo que é tão importante que eu e você possamos vivenciar na realidade do reino, na realidade desse novo tempo que a gente vai adentrar, na realidade desse avivamento que a gente vai desfrutar e viver. O Senhor está nos chamando para a vulnerabilidade. E o que é isso? Que chamado é esse de Deus? A gente talvez tenha se acostumado a viver um evangelho de pode e não pode, de certo e de errado, um evangelho formatado, um evangelho que você chega aqui e veste a capa da santidade e sai daqui e tira ela. Mas o Senhor está nos chamando nesse tempo para viver a vulnerabilidade. E o que é isso? A vulnerabilidade tem a ver com a minha exposição. Tem a ver em eu dizer para você quem eu sou de verdade. Quem eu sou quando ninguém está vendo. Quem eu sou
quando as luzes se apagam. Sabe aquela canção que a gente canta, quando a luz se apagar, quando o mover passar? Essa é a vulnerabilidade. É eu estar diante de você sem capa. É eu estar diante de você sem nenhuma máscara. É eu te dar o direito de me amar ou de me criticar, porque você vai me conhecer de verdade. A igreja precisa ser esse lugar de pessoas vulneráveis, de pessoas que não têm medo de ser o que são e de estarem dispostas a serem transformadas por Jesus, porque a gente quer um evangelho que traga pessoas prontas. Deixa eu te dizer, o avivamento não vai trazer pessoas prontas. Vai trazer tanta bagunça, tanta coisa que você vai ficar olhando de lado. Começa a aprender a ser vulnerável, porque você vai ter que lidar com a vulnerabilidade todo dia. Quando chegar aquele transexual, quando chegar a prostituta, quando chegar o morador de rua, comece a se acostumar com isso. Comece por você. Comece você a ser o primeiro a se expor. Porque esse evangelho que você vive está te matando. Está te matando. E o Senhor está chamando você hoje a ser vulnerável. Sabe, uma frase que eu aprendi esses dias é que eu sou mais amada quando eu sou mais conhecida. Quanto mais eu me exponho, aí eu sou amada de verdade. E Jeremias, ele teve que aprender a ser vulnerável. O Senhor teve que ensinar a respeito disso. Sabe por quê? Porque vulnerabilidade é um caminho para a autoridade. Você não adquire autoridade porque alguém te colocou naquela posição. Você adquire autoridade porque você se expôs a ponto das pessoas saberem quem vocês são e mesmo assim te amar e te respeitar, te honrar. E Jeremias era alguém que vivia à sombra de duas situações que nos impedem de sermos vulneráveis. Jeremias passou pela mesma coisa que talvez você passe, e que até hoje eu luto contra isso. Sabe a primeira coisa que Jeremias precisou vencer? A performance. Sabe, e quando eu falo de performance, aqui essa palavra tem o sentido de alguém que está interpretando, de alguém que está atuando, de alguém que não está sendo quem de fato é. E Jeremias, ele diz assim para o Senhor: olha, Senhor, é o seguinte, esse chamado do Senhor não vai dar para mim não. Sabe por quê? Ele diz no versículo 6: Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Jeremias disse isso, sabe por quê? Porque ele se sentia insuficiente. Ele se sentia inapropriado. E muitas vezes é esse sentimento que faz com que você e eu, a gente enverede pelo caminho da performance. Por quê? Porque a gente estabelece padrões. Crente gosta assim de ter uns padrões. Sabe, gente, não tem nenhum problema a gente admirar pessoas, sabe? Mas o nosso modelo é Jesus. Mas observa, eu não vou ser igual a Vanderlei. Eu não vou ser igual a pastoras que eu admiro. E isso tem que estar ok dentro de mim, dentro do meu coração. Eu não posso criar um padrão que agora eu vou querer performar, que eu vou querer fazer aqui, ser uma pessoa que eu não sou. Gente, eu não sou talvez um padrão de pastora que alguns de vocês tenham na mente. Eu não sou essa pessoa. E eu vou ter que aprender a lidar tanto com os meus pontos fortes, quanto com os meus pontos fracos. Sabe, eu não devo estar, sabe, envergonhada de dizer que eu tenho talentos. Não, foi o Senhor que me dotou de talentos. Porque muitas vezes a performance faz com que você, para querer parecer ser humilde, você não reconheça que você é dotado de dons e talentos. Para com isso. Aprenda a entender que foi Deus que te deu.
Irmão, quando alguém te fizer um elogio, agradeça. E chegue diante de Jesus: Senhor, eu devoto toda a honra e toda a glória a Ti. Você está entendendo? Porque essa sua mania de dizer assim: são seus olhos. Não, não sou isso. Você está dizendo que Jesus fez coisa errada? Para de performar. Para de querer passar para o outro a ideia de que você é humilde porque você não aceita elogio. Irmão, em nome de Jesus, você não precisa passar para ninguém uma falsa humildade para ser aceito. E também você não precisa ter medo de reconhecer os seus pontos fracos. E quando eu estou falando de pontos fracos, eu estou falando de inabilidade, sim. Você tem que dizer para o povo: eu não sei não. Porque às vezes o povo vem me perguntar as coisas e eu não tenho que ter todas as respostas. Eu não tenho todas as respostas. Ai, foi tão bom quando eu soube disso, que eu não preciso ter todas as respostas. Eu não sei. Essa é uma frase libertadora. Diz aí: eu não sei. Tu vai aprender a dizer isso, irmão, em nome de Jesus. Você não tem que saber de tudo. E você não tem que estar disponível para todo mundo. Diga assim: eu não posso. Obrigada, irmão. Aprende a dizer não. E aprende a reconhecer os teus pontos fracos, as tuas inabilidades. Você não sabe tudo. E também aprende a reconhecer os teus pecados. Aprende a chegar diante do irmão e dizer: eu pequei. Porque muitos de nós temos a ideia de que a gente só precisa confessar para Deus. Mas quando a gente ofendeu alguém, quando a gente pecou contra alguém, a gente precisa confessar para o outro. E quando o pecado é público, a confissão tem que ser pública. Então aprenda a confessar pecado. A igreja tem que ser um ambiente em que eu e você podemos confessar pecado. Irmãos, vocês se lembram no final do ano? A gente teve uma notícia de uma irmã que tirou a própria vida dentro da igreja. E eu fico pensando: será que ela não se sentia segura para dizer que estava devendo, ou qualquer que seja o motivo que levou ela a tirar a vida? Será que ela era tão envergonhada da sua situação que ela não conseguia ser vulnerável a esse ponto de ter que tirar a própria vida? Você entende aonde a performance nos leva? O Senhor está nos chamando para rasgar o nosso coração diante uns dos outros. Nós precisamos ser uma igreja em que a gente pode chegar diante do irmão: irmão, ora para mim, ore por mim, eu estou passando pela tentação. Sabe, a gente não precisa ter vergonha de dizer que está sendo tentado. E se a gente chegar a pecar, a gente não precisa ter medo de confessar o nosso pecado. Esse é um lugar que foi feito para restaurar as vidas, amém? Você não chegou aqui para ser perfeito, irmão. Você chegou aqui para ser restaurado, amém? Esse é um lugar de liberdade, tem que ser. Quando Jeremias disse assim: eu não passo de uma criança, ele estava dizendo: Senhor, eu sou insuficiente. Sabe, talvez os outros profetas sejam melhores. Ele queria performar, ele queria entrar no padrão dos outros profetas. E talvez você também queira, porque você talvez não seja igual à pessoa que você admira. Preste atenção. Deus te conheceu, Deus te constituiu e Deus te consagrou. Sabe a outra coisa que Jeremias precisou vencer e que nós também precisamos vencer? O temor dos homens. Ah, gente, quantos de nós estamos paralisados por causa do temor dos homens? Quem me conhece de mais tempo sabe que eu briguei por muito tempo para não ser consagrada ao ministério pastoral. E eu colocava um discurso bem bonito. O discurso: eu não preciso disso. Eu posso exercer aquilo que eu faria com o título, sem o título. Eu não preciso disso. Eu dizia para o meu marido: eu posso te auxiliar sem necessariamente ser chamada de pastora. Mas a verdade é que o Senhor, Ele me conheceu, Ele me consagrou,
E Ele me constituiu no ventre da minha mãe para isso. E eu usava essa desculpa, essa falsa piedade, por causa do temor dos homens. Porque eu talvez não quisesse enfrentar tantos discursos como esse que você ouve até hoje. E tem pastora? Existe pastora na Bíblia? E tantas outras coisas que nem vale a pena a gente compartilhar agora. Isso são palavras para outra mensagem. Mas a verdade é que eu estava tão preocupada com o que iam pensar, com o que iam falar, que eu colocava, sabe, uma falsa piedade como desculpa. Mas a verdade daquilo é que eu temia os homens. E o temor dos homens pode estar fazendo com que você esteja paralisado. E pode estar fazendo com que você não adentre nesse novo de Deus. Sabe, Deus, Ele não está nem aí para a reputação. Quando eu falo Deus não está nem aí para a reputação, eu não estou falando que você vai ter uma vida, sabe, libertina, sem propósito e sem, sabe, santidade. Não é isso. Eu estou falando que Deus não está preocupado com o que estão dizendo, porque Ele te conhece. Você não deve estar preocupado com o que vão falar ou dizer. Muitas vezes a gente reprime a nossa adoração, porque a gente fica preocupado com o que vão falar ou o que vão dizer. Ah, meu irmão, às vezes você tem vontade de gritar diante de Deus. Às vezes você tem vontade de dançar. Esse é um ambiente de liberdade, amém? Então, se o Senhor está mandando você fazer, meu irmão, em nome de Jesus, para de temer os homens. O temor dos homens nos impede de viver o novo de Deus. Jeremias temia os homens e Deus sabia disso. Deus falou para ele no versículo 8: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Aí eu fico pensando assim, Deus é tão extraordinário, que tanto para a performance, quanto para o temor dos homens, Deus tem um antídoto. Deus tem algo preparado para te libertar disso. Quando Jeremias disse assim ao Senhor: ah, Senhor, eu não passo de uma criança. Ele estava se achando insuficiente. Deus disse para ele: sabe qual é o remédio para isso? Obediência. Aonde eu te mandar, você vai. E o que eu mandar você falar, você fala. Simples assim. Você não está achando que é uma criança? Pronto, é uma criança. É menino de recado. Pronto. Seja um menino de recado de Deus. Aonde eu ficar, rapaz, vocês já passaram por isso. Eu morava na metade da rua, minha avó no final da rua. Aí minha avó vendia umas verdurinhas, umas coisinhas, e mãe mandava eu ir pegar na casa da minha avó. Aí ela dizia: pega coentro, tomate, cebola, não sei o quê. Aí eu ia, coentro, tomate, cebola, esquecia do não sei o quê. Eu ia o caminho inteiro falando. E chegava lá, às vezes eu esquecia, tinha que voltar. Amanhã, o que foi mesmo? Para ir lá de novo. Era menina de recado. E não tinha o que questionar, não. Hoje em dia, às vezes a gente diz assim para mim: não vai fazer isso. Ah, não é questão de justiça, é questão de vingança. Eu fiz isso porque tu não vai fazer. Não é assim? E o pior, não tem nem vó que mora longe para ir andando e falando. Então tem que fazer. A verdade é essa: quando o Senhor mandar você fazer, faça. Ah, Senhor, eu não passo de um menino, tá certo, então me obedeça. Menino de recado. Dê o recado do Senhor. Sabe, o antídoto contra a performance é a obediência. E o antídoto para o temor dos homens é a presença. O Senhor disse assim para Jeremias: não temas diante deles. Por quê? Ele disse assim: ó, eu sou contigo. Eu sou contigo para te livrar. Jeremias, eu estou com você. Sabe, você não precisa temer os homens. Irmãos, quantas vezes
você vai fazer as coisas tremendo. Como disse o missionário Silvano ontem, faça tremendo, mas Ele está com você. Ele está com você. Nós ouvimos isso aqui. Todo tempo Ele está. Nós estamos todo tempo diante da sua face. Então, se alegre na presença e deixe de temer aos homens. O temor dos homens é um veneno, porque enquanto você se preocupa, o que vão dizer se eu fizer, você não sai do mundo das ideias, você não executa nada, porque você já está com medo do que podem falar ao seu respeito. Sabe, o Senhor vai dizer assim: olha, Albânia, tem muita gente para você cuidar. E talvez Deus me mande para lugares que para a maioria das pessoas não seja apropriado. Gente, quando eu me lembro, a gente veio para cá, para esse lugar. E isso me trouxe algumas memórias. A gente já há alguns anos faz casa de paz. E eu comecei a fazer casa de paz por aqui, por esse lugar. E eu fazia uma casa de paz, e eu entrava na casa, a casa estava cheia de peças íntimas, penduradas. E eram peças bem sensuais, porque as pessoas trabalhavam com sexo. E eu fazia aquilo sem muita noção, né? Mas se eu começasse a pensar, o que é que vão falar de mim, né? A pastora no meio da casa das prostitutas, porque era isso que aquelas mulheres eram. Eu ia perder a oportunidade de semear a semente do Evangelho. Sabe, enquanto você fica preocupado com o que vão falar de você, você está perdendo a oportunidade de profetizar as nações. Então, o Senhor disse para Jeremias, e Ele está dizendo para mim, para você: esse será o avivamento da vulnerabilidade. Esse será o avivamento que eu vou usar aqueles que querem se expor, aqueles que estão dispostos a ir nos prostíbulos, aqueles que estão dispostos a irem na boca de fumo, aqueles que não estão preocupados com o que vão falar e o que vão dizer. Aí Jeremias disse assim: tá certo, Senhor. E o Senhor disse assim: olha, agora eu vou estender a minha mão e eu vou tocar os teus lábios. O problema de Jeremias não era falar, né? A fraqueza dele não era essa, porque ele não passava de uma criança, ele tinha medo. O Senhor disse assim: eu vou tocar teus lábios, Jeremias, e eu vou colocar na sua boca as minhas palavras. E o Senhor Jesus já nos falou lá nos evangelhos que a gente não deve se preocupar com o que haveremos de falar, porque nessa hora o Espírito Santo haverá de nos lembrar aquilo que será dito. Então, qual é a sua fraqueza? Qual é a sua desculpa? Senhor, eu não passo de uma criança. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não sei andar. O Senhor vai te usar na tua fraqueza, porque a Bíblia nos diz que o poder dele se aperfeiçoa aonde? Na nossa fraqueza. Sabe, para ele dizer assim: eita, não tinha nada a ver com a Albânia, não tinha nada a ver com essa pretinha aí, tinha tudo a ver comigo, porque ela era fraca, ela se sentia inapropriada, ela temia os homens, ela achava que não podia pastorear. Mas eu disse para ela: eu te constituí, eu te consagrei, eu te separei, eu te conheci, Albânia. O Senhor está dizendo isso para você nessa noite. Se liberte da performance, você não é perfeito. Deus te usa nos teus dons, nas tuas habilidades, e o poder dele se fortalece na sua fraqueza. Se liberte do temor dos homens. Meu irmão, faça um exercício quando você chegar em casa. Escreva tudo o que você teme. Comece a pensar: eu tenho medo de fazer isso porque eu penso que vão dizer isso e isso de mim. Escreve. Sabe o que tu faz? Faz a bolinha, amassa bem direitinho e joga na lata do lixo. Porque reputação, ela deve ser jogada aí. Deus está preocupado com o seu caráter,
com o fruto do Espírito que Ele colocou dentro de você. Sabe, se você ficar preocupado com o que vão falar e o que vão dizer, você paralisa. E o Senhor disse por fim a Jeremias: olha, Jeremias, o teu ministério é bem fofinho. Ele disse no versículo 10 para Jeremias: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares, para destruíres e arruinares. Eita, pesado. Jeremias precisava desfazer muita coisa. E quando a gente escuta isso para as nações, é verdade. Mas primeiro isso tinha que acontecer dentro de Jeremias. Dentro do coração de Jeremias precisava ser arrancado, precisava ser derribado, precisava ser arruinado muita coisa. O que é que você precisa arrancar, derribar, destruir e arruinar dentro do seu coração? Qual é a mentira que você acredita? Qual é o acordo com Satanás que você tem feito? Porque todas as vezes que você acredita na mentira, você está fazendo acordo com Satanás. Todas as vezes que você acredita que você não pode fazer algo que Deus disse que você pode, você está fazendo acordo com Satanás. Então, vamos arrancar? Vamos destruir? Vamos derrubar? Vamos arruinar? Isso começa dentro de você. E ele disse para Jeremias: você vai fazer tudo isso para depois, sim, edificar e plantar. Meu irmão, ninguém vai plantar, ninguém vai edificar num terreno todo sujo. E eu quero te dizer que o Senhor está te chamando para ser pioneiro nessa obra. Há tantos corações aí fora que precisam passar por esse processo, e você vai ser aquele que vai arrancar, que vai destruir, que vai arruinar com todas as mentiras que Satanás plantou nesses corações. Você vai ser aquele que vai dizer: olha, Satanás disse que você não pode estar diante da presença de Deus, porque você é muito sujo, porque você fez coisas que Ele não te dá mais perdão. E você vai dizer assim: ó, mentira. Eu estou aqui para arrancar essa mentira agora, em nome de Jesus. E quando você arranca essa mentira, você edifica a verdade do Evangelho, de que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Sabe, o chamado de Jeremias era para as nações, mas começou dentro do coração dele. E o chamado do Senhor para nós também é para as nações, eu creio assim. O Senhor nos chamou como nação brasileira para influenciar muitas nações. Mas antes que o Brasil influencie muitas nações, o Brasil vai precisar arrancar, destruir, arruinar, derrubar as mentiras que foram plantadas no seio dessa nação. E isso começa com você, arrancando do seu coração hoje a performance, o temor dos homens, sendo vulnerável, dizendo: Senhor, eu sou essa pessoa, apresentando-se uns aos outros, dizendo assim: ei, nós não somos perfeitos, mas Ele escolheu nos amar, sendo vulneráveis a ponto de se compadecer uns com os outros e auxiliar uns aos outros nas fraquezas. A palavra do Senhor diz que aqueles que são mais fortes devem auxiliar os que são mais fracos. Mas ela também diz: digo fraco, eu sou forte. Você é forte, meu irmão, porque o poder do Senhor foi aperfeiçoado em você. Fique de pé no seu lugar. Vamos adorar o Senhor.